Bem-vindo a mais um episódio do Alfabetização Emocional, onde você aprende a viver em alta performance sem gerar ansiedade por resultados. Eu sou o Sérgio Ferreira, especialista em desenvolvimento pessoal, e o tema de hoje é Entendendo as Emoções. Então, para a gente entrar no tema de hoje, é interessante a gente verificar algumas coisas que já foi falado aqui no canal, né? Como, por exemplo, a conexão entre as emoções, entre a nossa mente e o nosso corpo, ou como elas são importantes para as nossas ações, né? Para as nossas motivações, enfim, né? A palavra emoção, né? Ela traz essa ideia de ação, de agir, de se deslocar, né? De criar um movimento, né? E esse movimento não é só um movimento físico, mas é de mudar os nossos pensamentos, de direcionar o nosso foco, tá? Então tudo isso depende muito das nossas emoções. E o interessante, né, da conscientização das nossas emoções é para a gente tornar mais rico os nossos relacionamentos. O relacionamento que você tem consigo mesmo e o relacionamento que você tem com as outras pessoas. Se a gente não tem essa conexão com as nossas emoções, vai ser muito mais difícil a nossa expressividade, né? A expressividade não só facial, né? Essa expressividade de você realmente estar transmitindo aquilo que você está sentindo, mas também de você compreender toda a implicação que tem cada emoção, cada sentimento, as suas profundidades, as suas intensidades, e dessa forma você compreender melhor a sua própria existência. Então, imagina uma seguinte situação, né? Antes de a gente entrar a falar das emoções propriamente dita. Imagina que você chegue no médico e fale assim: doutor, eu estou com dor. Então isso é extremamente vago, né? Pode ser N possibilidades, pode ser em várias partes do corpo, por exemplo. Agora, se você fala assim: estou com uma dor no tronco, estou com uma dor abdominal, opa, já está ficando mais claro o que você tem, uma dor nessa região, ainda nessa região abdominal, pode ser no estômago, pode ser nos intestinos, pode ser na vesícula, enfim, pode ser em vários pontos. E aí você explica um pouco melhor a sensação. É uma sensação de queimação, uma sensação de pontada, é uma sensação de pulsação que traz calor. Essa dor, ela é intermitente ou ela é constante, né? Você já teve ela várias outras vezes na sua vida e agora que ficou mais intensa. Então, quanto mais você passa a informação para o médico, maior será a capacidade dele fazer um diagnóstico mais certeiro, mais efetivo, né? E, consequentemente, você vai receber um tratamento mais adequado e vai se recuperar mais rapidamente. Ou seja, essa capacidade de você descrever o que está se passando ali no seu corpo para o médico vai acelerar muito mais o processo de entendimento. Então, primeiro você precisa se entender ali, né? Ter as devidas percepções e para depois conseguir comunicar isso para outras pessoas. Então, inclusive com relação a essas sensações, essas percepções, há pessoas que ficam realmente com dificuldade de expor, às vezes por falta de palavras, né, de um linguajar, né, de uma alfabetização mesmo, né, também por condicionamentos, né, de repente uma criança cai, né, aí os pais sempre falam assim: não foi nada, né? Então, quer dizer, a pessoa não é estimulada, né, a criança não é estimulada a refletir
perceber o que ela está sentindo, né? Se, em termos de sensação do que aconteceu ali com o corpo dela, o que ela está vivenciando, né? Se ela sentiu vergonha, se ela sentiu uma dor mesmo, simplesmente, uma frustração. Então, é sempre importante, né, também nesse processo de educação, estimular as crianças a saberem, entenderem, elaborarem, investigarem realmente o que elas estão sentindo nos diversos aspectos. Dessa forma, vai ser chegando numa vida mais adulta e essas percepções vão estar muito mais claras. Então, essa conscientização que a gente está falando, né, que eu dei mais ênfase nesse exemplo através de sensações físicas que são mais evidentes, né, que leva você a um médico, a gente pode fazer isso também com as emoções, com os nossos sentimentos, né? Ou seja, no nosso plano emocional, no nosso corpo emocional. E então, o convite dessa série de alfabetização emocional é a gente desenvolver cada vez mais essas percepções, de voltar a nossa atenção para o nosso mundo emocional. E eu sinto essa necessidade muito grande, né, porque eu passei por isso também, né, de descobrir, de investigar melhor o que eu estou sentindo, as minhas emoções e os meus sentimentos, porque também para mim era difícil, e à medida que foi se tornando mais fácil, é muito mais fácil tomar decisões, é muito mais fácil ter uma clareza mental, de dar mais direcionamento para as nossas ações, para as nossas vidas. E, enfim, né, dizem que as emoções são o tempero da vida, então a gente deixa a vida mais temperada, deixa a vida mais colorida e, consequentemente, você extrai muito mais prazer. Esse convite, ele requer também um pouco de coragem, né? De olharmos para o emocional. Eu sei que isso nem sempre é fácil no começo. Então, nos acompanhamentos que eu faço com diversos alunos, pessoas ao longo de vários anos, é muito comum perguntar o que a pessoa está sentindo e ela explicar o que ela está pensando, ou colocar uma coisa que seria ideal, né? Então, teve um conflito, né? Fala assim, o que você sentiu? A pessoa começa a dar uma explicação, né? Então, como ele era meu chefe, como é o meu marido, então eu pensei que assim, assado seria melhor, então eu fiz isso e fiz aquilo, deixei de fazer aquilo outro. Então, dê uma explicação racional assim para toda a situação, mas não passou pelo emocional, né? A pessoa não trouxe qual a sensação que ela teve, qual a emoção que ela teve naquele momento, qual foi o sentimento que ficou depois daquele evento. Ou seja, o mundo emocional ficou abafado, né? Ficou de lado. E talvez isso seja ainda resquícios de pensamentos antigos, né? Mesmo de filósofos que acreditavam que deveríamos deixar as emoções de lado, né? Deveríamos usar a nossa racionalidade, né? Como se fosse deixar as emoções surgirem um sinal de fraqueza, um sinal de que você não está pensando direito, e muito pelo contrário. Então, a ideia de a gente trazer as emoções, colocar as emoções na mesa, os nossos sentimentos, é a gente estar por inteiro, conosco mesmo e com as pessoas que estamos nos relacionando. Então, quanto mais claro estiver para você, mais fácil e mais liberdade você vai ter de colocar isso para fora, né? E essa facilidade com que você vai ter com as determinadas pessoas pode ser mais fácil, com outras pessoas vai ser mais difícil, você já vai também entendendo como você vai modulando os seus relacionamentos e com quem você pode se aprofundar mais, com quem você tem mais facilidade, com quem tem mais dificuldade.
Então todos esses são elementos que vão colaborar bastante para o seu autoconhecimento e descobrir mais sobre desafios que você tem pela frente. A alegria é uma das emoções básicas, tá? Então, as emoções básicas ou fundamentais, elas podem variar de autor para autor, e hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre a alegria. Vou pegar bastante inspiração aqui do pesquisador Paul Ekman, tá? A alegria é uma emoção que todo mundo quer ter, né? Ou pelo menos a grande maioria das pessoas quer vivenciar a alegria por ser uma emoção positiva, por ser uma emoção que nos traz prazer. É uma emoção que está muito relacionada com a nossa motivação de viver, com a leveza de viver. Porém, o que está por trás da alegria, né? Existe um monte de coisa que a gente pode observar quando a gente fala de alegria, quando a gente sente alegria. E muitas vezes a gente não dá essa atenção, né? A gente só percebe ela ou às vezes nem percebe. Quando a gente percebe de fato a alegria e percebe o quão ela é importante e o quanto que ela deveria estar presente em nossas vidas, a gente dificilmente entraria, por exemplo, em uma situação de estresse, né? De um estresse assim mais prolongado, porque você percebeu que está caindo momentos de alegria, ou a intensidade da sua alegria na sua vida está ficando cada vez menor, você já pararia e fala assim, opa, já tem alguma coisa errada, então deixa eu olhar o que está acontecendo, o que está tirando a alegria da minha vida. Então a alegria também já pode ser um termômetro, assim como diversas outras emoções, de como nós estamos conduzindo a nossa vida. Nós vamos observar muito isso, como a gente pode olhar para as emoções e como através delas a gente conduzir as nossas vidas. Às vezes a gente conduz só de uma forma racional, planejamento, com datas, metas, smarts e tudo mais, e a gente esquece de olhar para as emoções. O que há por trás da emoção alegria? Tá? Então, uma das emoções que estão por trás da alegria é alívio. O alívio é uma sensação que nos traz com uma sensação de como se estivesse tirando um peso de cima de nós. Ou seja, o alívio, ele depende desse outro algo, né? Então, por exemplo, se você está com um monte de tarefas para fazer no seu dia, e você está pensando naquilo, e, enfim, aquilo está ocupando um espaço, está trazendo uma sensação de peso. E à medida que você vai realizando, chegou ali no final do dia, você sente um alívio, né? Você sentiu que conseguiu cumprir as suas tarefas, e isso vai contribuir para essa sensação, para essa emoção da alegria. Você tinha um relacionamento difícil com alguém, de repente conseguiu resolver esse lado difícil do relacionamento, um alívio, né? Então, o alívio traz bastante essa sensação, né? Essa expressão corporal, né? Né? Geralmente um suspiro assim traz essa expressão física do alívio, tá? Então, o alívio ele colabora bastante para a sensação da alegria. Uma outra emoção também que está por trás da alegria é uma emoção que é o assombro, né? Assombro pode assustar um pouquinho, né? Porque a gente sempre escuta o mal assombrado, né? Então traz uma sensação de que é algo ruim, traz uma coisa que você está esperando, mas não está esperando daquela forma, né? Por exemplo, imagina você vai assistir uma partida de futebol, digamos que você vai assistir
o Neymar, você gosta de ver ele jogar, né? Então você espera que ele dê um show, né? Que ele dê um drible, enfim, aquelas coisas de espetáculo. Mas às vezes surge algo que você fala assim, meu, como conseguiu fazer isso dentro daquela situação? Então traz essa coisa do assombro, né? Uma impressão que vem forte e ao mesmo tempo traz essa sensação de alívio, né? Então normalmente pode vir uma expressão com um movimento de cabeça que traz um impacto realmente na sua mente, né? Algo que você não estava esperando, né? Imagina também, você está vendo ali um desfile e tal, né? Quem é mais ligado aí no mundo da moda, né? Vê várias modelos desfilando, de repente você vê a Gisele Bündchen, né? Então ela traz algo além do normal, né? Algo além do esperado. Então esse assombro ele é muito interessante de a gente vivenciá-lo, e a gente vai vivenciá-lo principalmente quando a gente está mais num estado de presença. Esse estado de presença vai favorecer todas as emoções, né? Mas esse em especial eu acho muito interessante que ele aconteça realmente ele acontece mais quando a gente está ali realmente mais presente dentro daquela situação, dentro daquele contexto, porque você está envolvido e ele surge de acordo com a sua impressão e de acordo com a relação que você tem com as coisas, tá? Então, estou trazendo já esse elemento, estado de presença, que mais para frente a gente pode falar mais, como ela é fundamental para ampliar as nossas sensibilidades, das nossas percepções. A diversão também está por trás da alegria, né? E a diversão é algo muito interessante porque a gente percebe ela também em diversos animais. Então hoje, com a profusão de vídeos pela internet, você já deve ter visto até bezerros se divertindo, ovelhas, cabritos se divertindo, né? Como subindo no morro, descendo, se escorregando, fazendo isso diversas vezes, buscando essa emoção, né? De alegria, de diversão, né? E a diversão, ela é tão presente em nossas vidas, é tão necessária, que a gente criou espaços específicos para isso, né? Então são chamados parques de diversão, que tem diversos temas, diversos modelos, né? A Disney, né, é um fenômeno nisso, né? As pessoas vão lá para realmente se divertir, entrar num mundo da fantasia que permite essa manifestação da alegria, da diversão surgir, né? Então os parques de diversões, eles estão ali de uma dimensão muito grande para propiciar essa diversão para muitas pessoas, receber muitos estímulos para que isso aconteça. Mas é muito interessante que a diversão acontece também em coisas muito simples, né? Assim como uma das coisas que motiva os parques de diversão é a questão da diversão ser muito social, né? Ou seja, ela acontece mais em grupos, né? Quando você compartilha a diversão. Então uma piada ruim entre bons e velhos amigos pode criar momentos divertidíssimos, né? E até na infância, assim, quando a gente ia fazer alguma coisa e dava errado, às vezes era mais divertido do que quando dava certo, né? Ia fazer um bolo, alguma coisa assim, e o negócio saiu totalmente fora dos padrões. Aquilo era motivo de dar risada, e aquelas risadas que faz a gente chorar até, né? Faz a gente chorar de dar risada, dá dor na barriga de tanto dar risada. A diversão é uma outra emoção, né? Que traz alegria para as nossas vidas. Então, e para se divertir também tem uma coisa que é
sua entrega, né? Ela depende dessa entrega, dessa leveza, né? Uma coisa vai dialogando com a outra, né? À medida que você vai soltando, você vai abrindo as portas para a diversão, e à medida que você abre as portas da diversão, você começa também a se entregar mais. E a próxima emoção por trás da alegria é o êxtase, né? O êxtase é uma emoção bem grandiosa, né? Então, ela está associada também com a expressão de glória, de arrebatamento. Eu assisti aquele filme Os 300, né, que mostra aquela luta de Esparta, né, aquela guerra de Esparta que ficou super famosa. É um filme bem forte, eu acho ele bem interessante porque é muito carregado ali de valores, de ideais, apesar de ser ideais militares, de guerra e tal, coisas que a gente gostaria que não precisasse existir. E um determinado momento ali do filme, lá vem spoiler dos 300, tá? Em um determinado momento do filme, os espartanos, né, que eram 300, tá? Tinham alguns aliados da região da Grécia que foram junto com eles. Mas naquele momento da guerra, eles viram que iam enfrentar um outro pelotão conhecido como os Imortais, né? Ou seja, um pelotão muito mais forte do que eles já estavam enfrentando. E aí esses aliados chegou para Leônidas, que era o rei dos espartanos que estava lá na guerra, e falou assim: agora não dá mais não, é melhor a gente ir embora, é melhor a gente recuar. Para os espartanos não existia essa possibilidade de recuar, não existia a possibilidade de se entregar, né? Então Leônidas voltou para os espartanos e falou: prepare-se para a glória, né? Então agora eles vão enfrentar guerreiros que são famosos, que causam temor. Então para eles isso era a glória, né? Eles iam enfrentar um grande desafio e ao enfrentar esse grande desafio, eles estavam unidos com essa emoção da glória, né? Do arrebatamento. Então essa emoção também é muito encontrada em ambientes religiosos, né? Tanto que muitas religiões têm muito essa expressão, né? Glória, né? Glória a Deus, glória aos seus ídolos, né? E também na nossa vida particular, a glória, o êxtase, ele surge realmente quando a gente está também com a pessoa amada, né? Principalmente nas relações mais íntimas, quando existe uma profunda conexão, vem essa sensação do êxtase, que é um arrebatamento interno muito forte e que está associado com esse estado de alegria, com essa emoção de alegria. Uma outra emoção presente na alegria é o entusiasmo. O entusiasmo, ele aparece muito na fala, né? Nessa expressividade da fala, o entusiasmo está presente. Então, o entusiasmo ele pode trazer também uma empolgação muito grande, pode trazer até um pouco de ansiedade. O entusiasmo pode trazer também um pouco de medo e de raiva, né? O entusiasmo ele é uma grande motivação uma grande energia assim de motivação para a ação. Então, quando a gente coloca um desafio, né? Então vamos imaginar um líder, seja no trabalho, seja no esporte, né? Coloca ali as metas, coloca o propósito, né? E olha para as pessoas, né? Então ali naquele momento já dá para perceber se as pessoas estão entusiasmadas com aquele desafio ou não, se elas realmente acreditam que possam vencer esse desafio, se aquele desafio faz sentido para ela ou não. Então tem várias coisas
que envolve o entusiasmo, que é grande fonte de autoconhecimento, de percepção de como que a sua vida está, como você está se relacionando com as coisas, né, com as pessoas, com as diversas áreas da sua vida. Então, o entusiasmo é muito importante que ele esteja presente, né? Quando você olha para o seu trabalho, quando você olha para o seu lazer, quando você olha para a sua família, e se ele não estiver presente, vai prejudicar a existência da alegria. E se ele não estiver presente, faça uma investigação para olhar o que está faltando ali, o que pode acontecer para que esse entusiasmo esteja presente. Como já disse em vídeos anteriores, é muito importante a gente olhar sempre a individualidade. Estou dizendo isso porque cada pessoa vai expressar numa intensidade diferente. Então, uma pessoa mais introvertida vai apresentar o entusiasmo com um determinado nível de expressividade. Então, uma pessoa introvertida, ela pode estar até mais entusiasmada do que uma pessoa extrovertida, mas ela não vai expressar de uma forma tão ampla como uma pessoa extrovertida. Ou seja, quando a gente está olhando para as emoções, para os sentimentos, a gente tem que sempre olhar também como funciona o basal de cada pessoa. A próxima emoção é orgulho. Orgulho é uma emoção que na nossa sociedade, acredito que especialmente no Brasil, né, deve variar de cultura para cultura, é visto com um certo receio. Às vezes precisa ficar contido, precisa entre aspas, né? Porque a gente tem aquela expressão, aquele fulano é orgulhoso, né? Trazendo uma conotação negativa para sentir o orgulho, né? Ou seja, há uma confusão ali entre o orgulho e a arrogância, né? Então, quando a pessoa extrapola, aí estaria sendo arrogante. Muitas vezes, para não gerar confusão, eu costumo usar a expressão orgulho sadio, que aí a pessoa se localiza nesse range, né, nesse espaço que é do orgulho, que é saudável, né? Ou seja, o orgulho é quando você faz alguma coisa, por exemplo, sente prazer de ter feito aquilo. Então o orgulho está muito relacionado com a ideia de autorealização, de satisfação. Imagina você se dedicar bastante para o seu trabalho, para o seu esporte, estudar, treinar, realmente se esforçar e depois você ter os seus resultados, as suas conquistas e não poder sentir orgulho, né? De sentir essa satisfação do resultado após tantos esforços, porque um julgamento social trazendo esse orgulho como arrogância, né? Ou seja, isso estaria limitando a nossa capacidade de nos tornarmos alegres, de sentir alegria. E o orgulho também é muito interessante porque esse fazer muitas vezes não é diretamente seu, pode ser de uma outra pessoa, né? Pode ser do seu filho, por exemplo. Você vê o seu filho dando os primeiros passos, vê ele conquistando nos estudos ou se desenvolvendo no esporte, também pode trazer essa sensação de orgulho. Tá vendo como o orgulho, ele também pode ser, ele é altruísta, né? Altruísta com relação ao outro, né? Que você está vendo se desenvolver e se alegra por isso, né? Sente o orgulho, e então você também deve fazer isso por você também. Agora vamos falar dos prazeres sensoriais. O que é os prazeres sensoriais, né? Aqueles que vêm através dos sentidos. Então você está ali sentado numa mesa de bar e sente já o cheirinho do café.
né? Então você estava com aquela vontade de tomar aquele cafezinho e simplesmente já de sentir o cheiro, aquilo já te alegra. Te alegra porque vai suprir um desejo seu, te alegra muitas vezes porque traz uma recordação de momentos felizes, né? Aquele aroma está te levando a viajar no tempo, no espaço, a trazer emoções prazerosas. Então isso vai acontecer tanto com o sentido do olfato. Para quem assistiu Ratatouille, deve ter visto e se recorda bem do crítico de gastronomia, né? Quando ele vai comer aquele prato que é o ratatouille, que é um prato camponês, né? Todo mundo fica apreensivo, né? Porque um grande crítico vai comer um prato tão simples, né? Com medo de ele esnobar o prato. Mas assim que ele coloca a primeira garfada na boca, ele vai viajando para a infância dele e relembra os bons momentos que ele viveu, e então aquele prato tem um sabor muito especial e alegra ele por reviver, né, por permitir reviver aquelas emoções, aquelas sensações da sua infância. E a próxima emoção que está relacionada com a alegria, eu espero que você não a vivencie muito, né? Essa emoção, ela não tem uma palavra exata em português, tem uma palavra em alemão que expressa isso. Essa emoção é aquela assim, se deu mal, né? E as pessoas sentem alegria, né? A gente vê isso muito, e um fenômeno muito grande da televisão que passou pela internet, que são as pegadinhas. Você vê uma pessoa se dando mal e você dá risada, né? Se diverte e aquilo te alegra. E também na nossa vida cotidiana, isso acontece quando você não gosta de uma pessoa, aí você vê aquela pessoa se dando mal, vem aquela sensação de alegria. Então por isso que eu disse que eu espero que você não sinta muito essa alegria, essa emoção, porque acaba tendo uma pontinha também ali de sadismo, né? E a gente não quer desenvolver o sadismo, a gente não quer que ele cresça, né? Ou seja, que a gente alimente todas essas outras emoções que estão por trás da alegria, que colaboram para que a alegria exista, estejam mais presentes em nossas vidas. Então, como a gente olhou, observando todas essas emoções que colaboram, que estão por trás da alegria, a gente vê que ela pode variar de pessoa para pessoa, né? Extrovertido, introvertido, pode mudar de acordo com os padrões culturais de uma sociedade ou da individualidade da pessoa, né? Como, por exemplo, a percepção que cada um tem dos prazeres sensoriais, a sensação de conquistas, né? Então isso vai influenciar bastante na alegria. Temos aquela questão do alívio, né? Como a gente falou, né? Ou seja, esse alívio é a gente estar eliminando ou descarregando emoções ali que estão pesadas, a gente está se renovando, trazendo uma vida mais leve. A alegria, então, ela traz uma coisa muito importante para as nossas vidas, né? Ela ajuda a nos regular, ela vai ajudar bastante na nossa criatividade, na nossa clareza mental, né? Por quê? Porque ela está trazendo essa coisa do alívio. Então, a gente vai se liberando para ter mais criatividade. Ou seja, às vezes a gente se preocupa em aprender técnicas para ser mais produtivo, para ser mais criativo, quando a gente poderia simplesmente olhar para as nossas emoções, cuidar mais do nosso emocional, que acaba surgindo muitas coisas naturalmente. Então,
esse cuidar das emoções, né, do nosso corpo emocional, acaba sendo um grande caminho para a gente achar diversas soluções para as nossas vidas, para o nosso trabalho, para a nossa vida pessoal, para N coisas. Por a emoção, a alegria ser uma emoção que está muito relacionada com o social, né? Então até isso é uma das causas da alegria, ela pode ser utilizada como máscara, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A alegria pode trazer ali um julgamento daquela pessoa ser mais simpática ou ser mais até empática, que não é exatamente assim, e consequentemente você quer tanto agradar as pessoas ou quer envolver tanto as pessoas, e então pode criar uma máscara de alegria, né? Ou seja, gerar uma alegria artificial. Isso é muito ruim para você. A alegria realmente esteja presente, e uma das expressões da alegria é o sorriso, né, que foi já estudado. A alegria, né, expressada num sorriso verdadeiro, aquela alegria que você sorri também com os olhos, né, aquela alegria que forma os pés de galinha, né, ou seja, não tenha medo dessas rugas, que elas são muito boas, que elas trazem uma sensação muito impactante, positiva, e que deve ser entendida como acontece, como você leva ela para a sua vida. Então, espero que você tenha conquistado uma nova compreensão da alegria como um todo, da sua alegria, da sua percepção da alegria daquelas pessoas que são caras para você. E se você imagina alguma outra emoção que pode estar ali por trás da alegria, escreva nos comentários o que te alegra, o que te traz essa emoção à tona. E tendo dúvidas também, pode deixar nos comentários, e é um prazer respondê-los, acompanhar vocês, e nos vemos no próximo episódio do Alfabetização Emocional.